Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aqui o nosso curso preparatório de exame de ordem do Explicando Direito. Meu nome é Alisson Ferraz, estou começando aqui na nossa maratona de Direito Penal e Processo Penal. Hoje a gente vai fazer um aparato de tudo que nós temos que pode cair na sua prova, no seu exame de ordem agora, na primeira fase. E eu gosto de começar toda a aula explicando o direito penal como um todo, né, para a gente entender, para quando for fazer aquela questão, entender o direito penal de forma mais ampla. Para que a gente entenda isso, a gente tem que começar do começo. E o começo é pelo princípio. O direito penal é regido pelos princípios penais e constitucionais, tá? Então, o que a gente tem de mais norteador no nosso direito penal que vai repercutir na sua prova, né? Em primeiro momento, né, nosso primeiro slide aí, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana, que ele é muito amparado, logicamente, pela Constituição, mas ele de forma muito corriqueira é visto no nosso ordenamento jurídico em vários locais, tanto do Código Penal, Processo Penal, no Direito Civil. Então, existem várias ramificações desse princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente vai lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, onde ele vai falar da garantia, né, do mínimo existencial e da respeitabilidade a todo ser humano. Inclui isso, né, já na nossa área do direito penal, inclusive aos acusados e condenados criminalmente. E o que esse princípio vai repercutir na minha prova de primeira fase? Em toda questão de OAB, em processo penal e direito penal, é muito de se notar alguma questão que já inicia falando de algum direito e garantia fundamental que é violado. E muitas das vezes, tanto na primeira quanto na segunda fase, esse princípio que é sempre violado é o da dignidade da pessoa humana. E aí o que acontece? Como é que eu identifico isso em primeiro momento, professor? Como é que eu vou bater o olho e vou ver o princípio da dignidade da pessoa humana na minha questão da primeira fase? Vamos lá. Inicialmente, a gente tem que lembrar que todo princípio ele é regido por uma lei anterior, no nosso caso, a Constituição Federal. A Constituição, tanto no artigo 1º, desde a sua concepção até o artigo 5º, que garante os direitos e garantias fundamentais, vai dizer para a gente o que é o razoável da sociedade. E como nós sabemos, o direito penal, ele pune, né, ele tem um caráter punitivo por si só, para prevenir novos delitos. Então, como é que eu vou punir a pessoa e vou visualizar esse princípio da dignidade da pessoa humana? É fácil. Uma pessoa na prisão degradante, uma pessoa que sofre maus tratos, numa audiência de custódia, por exemplo, ela vai ter lá, o juiz prendeu a pessoa em flagrante e foi constatado que a pessoa sofreu lesões. As lesões corporais, que devem ser elencadas como modo de relaxar o flagrante, não é? Após a audiência de custódia, e lá a gente vai ver o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um tratamento digno para a pessoa que está sendo presa. Então esse tratamento, ele visa, esse princípio visa dar um tratamento igualitário para todas as pessoas, sejam elas condenadas, sejam elas inocentes, sejam elas pessoas no nosso dia a dia. Por isso que esse princípio, ele norteia todo o direito. Ele vai lá da Constituição, passa pelo Código Civil, passa pelo Código de Processo Civil, passa pelo Código de Defesa do Consumidor. Então ele está em todo lugar, não só no direito penal. Mas na sua prova de primeira fase, presta atenção, você vai ter que notar aquilo que está fora da curva, aquilo que foge do razoável da pessoa humana. Então qualquer tratamento desumano, qualquer situação de tortura vai estar abarcada nesse princípio, né, da dignidade da pessoa humana. Então, primeiro ponto para ver, algo que está fora do lugar, algo que está alterando o normal, o razoável na minha questão, vai pegar lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Beleza? Superado esse primeiro momento, esse primeiro princípio, a gente vai para o segundo princípio, que é muito importante também, e esse todo mundo já sabe desde os primeiros semestres da faculdade, que é o devido processo legal. Todo mundo vai lembrar da aula lá de TGP, né, Teoria Geral do Processo, que fala do devido processo legal. Vamos lá. Onde é que eu vou ver o devido processo legal na minha prova, né? Então, o que é esse princípio? Assegura que a punição só seja válida se as regras do processo forem totalmente respeitadas. Isso está lá no nosso artigo 5º da Constituição. O que diz esse princípio? Que as regras do jogo devem ser seguidas.
Ele é muito fácil, ele é muito simples de ver. Entenderam? Então, quando eu falo de devido processo legal, eu estou falando de assegurar uma punição. Eu não estou pedindo impunidade, eu estou assegurando uma punição, mas uma punição dentro das regras do jogo. Essa punição, ela não deve sair do que diz o processo penal. Então, quando a questão me fala o seguinte, fulano de tal foi processado, mas a citação não aconteceu. O fulano não foi citado para responder à acusação, e dessa não citação, ele foi condenado posteriormente sem oportunidade de falar. Opa, peraí. Então, eu tenho uma violação ao devido processo legal. Eu tenho uma violação a um direito e garantia fundamental, que é que seja a pessoa processada, que essa pessoa processada seja exclusivamente penalizada, se for o caso, mas dentro das regras do jogo. O jogo tem que seguir umas regras. O rito processual, ele segue regras. Então, o devido processo legal vai garantir que toda pessoa seja processada nos termos da lei. Beleza? Bem simples, bem direto, bem fácil de entender. Tá? E logo depois do nosso devido processo legal, a gente já tem o contraditório ampla defesa. Esse é mais fácil da gente enxergar. Esse daí a gente consegue bater o olho e saber na questão o que ele está falando. Que o contraditório ampla defesa, da premissa que ele foi concebido também, constitucionalmente também, está lá no artigo 5º, inciso 55, ele vai falar o seguinte, que garante às partes conhecerem e que elas respondam pelos atos pelos meios legais de defesa. Eu só posso ser acusado de um crime se eu saber do que eu estou sendo acusado. Isso é bem básico. Isso não tem muito mistério. Então, para eu ter minha ampla defesa resguardada, para que meu advogado, para que minha defesa trabalhe no processo, eu tenho que ter isso garantido pelo Estado. O Estado garante que eu, por ser penalizado ou não, eu tenha que ter a ampla defesa, eu tenho que ter conhecimento de todas as provas que estão no processo. Eu não posso ser acusado de algo que eu não sei. Eu não posso ser denunciado, processado e julgado por algo que não está no meu conhecimento. Eu tenho que contradizer, eu tenho que contrapor essa prova. Então, eu vejo uma prova que está me acusando, um vídeo que está me acusando de alguma coisa, de uma prática de um crime, e eu não tenho acesso a esse vídeo, eu sou condenado e não foi aberto o acesso a isso. Veja, cadê o contraditório? Onde minha defesa foi garantida? Não tem. Então, antes da gente adentrar qualquer matéria do direito penal e processo penal, a gente tem que ter na nossa cabeça, na nossa prova, para saber o quê? Que isso daqui, esse primeiro ponto, ele tem que estar enraizado na nossa mente. A gente tem que entender que para eu ter processo, eu tenho que ter dignidade da pessoa humana, eu tenho que ter devido processo legal e eu tenho que ter o contraditório pela defesa respeitados. Certo? Beleza. Partindo agora do outro princípio muito importante, que esse vai cair na sua prova com toda certeza, mas com toda certeza, se eu falo com tranquilidade, em algum momento, na primeira ou na segunda fase, vai falar de presunção de inocência. E vai falar de 45 mil formas diferentes. O que seria a presunção de inocência como princípio constitucional que repercute no processo penal? Vai falar o seguinte, esse daí é prego batido e tábua virada. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória. Tem mistério aí? Não tem. Mas como é que vão cobrar na minha prova? Vão cobrar da seguinte forma. Fulaninho de tal, Joãozinho das Couves, foi processado e julgado pela prática do crime X. Mas o juiz, na dosimetria da pena, considerou, hipoteticamente, que uma passagem que ele teve, quando menor de idade, deve ser considerada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, lá no artigo 59 do Código Penal. E aí? O juiz respeitou a presunção de inocência? O juiz respeitou que ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado? Ele pegou uma informação que não era confirmada processualmente falando, não tinha um trânsito em julgado, e ele usou como uma forma de piorar a situação do réu, aumentar o patamar na primeira fase da dosimetria. E aí? Está violando qual princípio? A presunção de inocência. Da mesma forma que um juiz não pode considerar processos em tramitação, prestem atenção, o juiz não pode considerar processos em tramitação
para valorar negativamente uma conduta e majorar essa pena, por exemplo, se não houver o trânsito em julgado. Como é que o juiz vai considerar a pessoa reincidente, que é uma das situações que aumentam a pena? Como é que o juiz vai considerar a pessoa reincidente se a pessoa não teve o trânsito em julgado? Não tem como. Então isso aí vai violar cabalmente esse princípio da presunção de inocência. Então a gente não pode, numa questão de OAB, não prestar atenção nesse princípio, não entender, não internalizar o princípio da presunção de inocência, porque ele é basilar. Ele vai estar repercutindo em todo momento na sua prova. Vai repercutir na sua vida profissional quanto advogado, vai repercutir em qualquer situação da sua vida. Porque o princípio da presunção de inocência, ele vai garantir que a pessoa até seja processada normalmente. Ele já vai, juntamente com o devido processo legal, trabalhar em sintonia. Porque eu vou ter dois princípios basilares que eles vão a todo momento coexistirem no processo. Entenderam? Beleza? Então vamos continuar. Aí a gente já vai para o princípio da legalidade, da reserva legal e anterioridade. Esse a gente já tem uma mitigação lá no Código Penal. Tá? Já no artigo 1º do Código Penal ele já aparece. Também está lá no artigo 5º da Constituição. Mas ele vai falar o seguinte: somente a lei pode criar delitos e penas. E a lei deve ser anterior ao fato. O que eu quero dizer com isso? É muito simples. Eu não posso pegar uma situação que acabou de acontecer, que nunca houve previsão legal, penalizar alguém por isso, se não houver uma lei anterior. Esse é o princípio da reserva legal. A reserva da lei. A lei tem que reservar um crime para aquela conduta. Porque se a lei não reserva, eu não posso falar em punir essa pessoa. A anterioridade fala a mesma coisa. Anteriormente ao fato, eu tenho que ter uma norma que possa punir essa pessoa. É muito simples. Esse aqui não tem muito mistério, tá? O princípio da responsabilidade pessoal, da legalidade, ou da personalidade, na verdade. O que vai dizer esse princípio? Esse daqui é a pena que transcende, né? Eu acho que é muito difícil cair na sua prova, mas é importante internalizar esse princípio para a vida. Que ele pode aparecer de uma outra forma, até mesmo para quem vai fazer prova na primeira fase, que pode ter uma questão de constitucional nesse sentido, tá? A punição não deve ultrapassar a pessoa do delinquente. A punição não deve ultrapassar daquele que comete o crime. Eu não posso punir uma pessoa, um terceiro, um parente, um primo, um conhecido, uma esposa, um marido, de um crime que o agente primário cometeu. É muito simples. Eu não posso mitigar esse direito, essa punição do direito de punir essa outra pessoa. Eu não posso terceirizar essa situação. Eu somente posso punir a pessoa do acusado. Essa situação de modificação, de sucessão penal processual não existe no direito penal. Isso é lá no direito civil, na sucessão. O direito sucessório vai prever que o direito adquirido pelo cidadão, ele vai passando de pessoa para pessoa. Um direito de herança, um direito sucessório, mas no direito penal isso não existe. Isso não pode existir. O princípio da personalidade, da persona, vai falar que a pessoa só pode ser julgada aquela pessoa por aquele fato. Eu não posso ter uma terceira pessoa julgada pelo mesmo fato. Fácil, né? Tranquilo, você de entender. E o princípio da fragmentalidade e da subsidiariedade. Esse daí é mais tranquilo. Esse daí, ele até é, de certa forma, explícito, não é? A subsidiariedade vai falar que enquanto existe um outro direito que possa processar aquela situação, o direito penal é a última ratio. O direito penal é o último patamar a ser acionado. Numa escala de hierarquias de norma, muito embora não exista, sabemos que a Constituição ela rege todo o procedimento, mas que não existe uma subsidiariedade, o que está acima e o que está abaixo, não existe uma hierarquia de normas. Mas a gente sabe que o direito penal ele só é chamado como botão vermelho. O direito penal é aquela situação que o Estado não tem mais outra forma de punir. Eu tenho que punir alguém, eu tenho que responsabilizar alguém. E aí que o direito penal entra. Fora isso, relação de consumo, muito embora o Código de Defesa do Consumidor preconize alguns delitos lá, né, que são puníveis, mas relações interpessoais, relações contratuais, o direito penal não pode atuar. O direito penal não pode intervir nessas situações. O direito penal é a última saída. É quando a sociedade já está anarquizada. Então o direito penal entra para parar, para frear esse tipo de situação. Beleza? E a fragmentalidade vai no mesmo rumo. Só que a fragmentalidade vai falar o seguinte: o direito penal vai tutelar os bens mais preciosos
O que são os bens mais preciosos que nós temos no direito penal? Nós temos a vida, nós temos o patrimônio, nós temos a questão da liberdade sexual. Então, coisas pequenas, coisas banais, o direito penal não vai abarcar. A mesma coisa da subsidiariedade. Eles são amigos, eles andam juntos nesse sentido. Beleza? Então, ele é a última opção para a sociedade. O direito penal sempre vai ser a última opção. Ele vai sempre atuar de modo que a gente só vai chamar o direito penal aqui pro jogo. Ei, vem cá, vamos ajudar aqui porque não está dando jeito. É quando não tem jeito para nada, quando anarquizou geral, quando não tem mais como. Tranquilo? Vamos seguindo. Aí, logo mais para frente, a gente vai ter... Deixa eu passar aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. No mesmo sentido, na mesma tocada ainda, falando de direitos e garantias fundamentais que repercutem na Constituição, vão repercutir no nosso direito penal, a gente tem o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. O que é o direito, a retroatividade da lei? Primeiro a gente vai entender o que é a lei retroagir. É a lei voltar no tempo para beneficiar ou prejudicar. Mas espera aí, o direito penal ele não permite prejudicar. Então, por isso que esse princípio da retroatividade, ele está constitucionalmente fixo lá no artigo 5º, porque ele vai beneficiar. Ou seja, a lei mais benéfica pode retroagir para favorecer o agente, mesmo após o trânsito julgado de sentença condenatória. O que quer dizer isso? Cidadão condenado por um crime com a pena de 5 anos. Amanhã o Congresso sancionou a nova lei mais benéfica, que essa pena de 5 anos cai para 2. E ele possa ter um instituto despenalizador, por exemplo. Então a lei pode voltar no tempo para pegar aquela situação que já tem trânsito em julgado e botar esse cara para ser enquadrado nessa situação nova, certo? Então isso daí é um princípio que pode muito bem cair na sua prova, de N formas também. Vai falar de marcos temporais na sua prova, a lei X do estado alfa, que começou a entrar em vigor na data X, e o fulano cometeu o crime na data Y, e aí como é que faz? Então, lembre-se, vocês aí estão fazendo prova para advogado. Vocês não estão fazendo prova para juiz nem para promotor, é para advogado. Então, quando ver uma questão que fala de retroatividade da norma, muito provavelmente, essa questão vai pensar em beneficiar o réu, tá? Então, a retroatividade da lei, de uma forma a beneficiar o réu, ela é prevista constitucional. Eita, quase não sai. Na Constituição, ela tem previsão constitucional. Então, essa situação, ela está na Constituição para garantir. Ah, Alisson, mas existe a ultratividade na norma, né? Que a lei, uma lei agora no próximo ponto, uma lei mais favorável continua a ser aplicada mesmo após revogada a lei mais grave. E o crime foi cometido durante a vigência da lei A. E aí, como é que eu faço, cara? Como é que eu faço essa situação? E nós tivemos aqui agora, uma situação muito próxima que aconteceu. Vou pegar como exemplo aqui o artigo 147A do Código Penal. Se tiver com o seu vadimeco aí, dá uma olhada no 147A. Mais na frente a gente vai falar dele, em outra situação, que é o crime de stalking. O crime de stalking, o crime de perseguição reiterada, foi inserido no Código Penal. E aí é um crime novo. É um crime novo. Mas e aí? Onde é que está essa situação da ultratividade da lei? Acontece que lá na Lei de Contravenções Penais, existe o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, se eu não me engano, acho que é 65. O artigo 65 era a perturbação da tranquilidade. Que a pessoa que perturbava a tranquilidade, a paz de outro, e essa pessoa se sentia incomodada e tinha que processar outra. E aí a lei previa esse tipo de situação. Ainda que a pessoa perturbasse uma vez, 2, 3, 4, em um dado momento, essa lei, a Lei de Contravenções Penais, quando estava em vigor, prevê esse tipo de punição. E aí, nesse meio do caminho, em 2019, salvo me engano, teve a mudança da lei, que criou o crime de stalking, que é o crime do 147A. E o crime do 147A teve uma pena maior. E aí, lá no 147A, teve a incrementação, a adição de alguns tipos verbais diferentes. Quais são eles? Ele falou que a perseguição tem que ser reiterada. Então, aquele carinha que antes perturbava a paz da pessoa,
de forma reiterada, aquele vizinho barulhento, aquela situação que o cara aumentava o som todo domingo para perturbar o vizinho, aquele cara que perseguia a namorada, ex-namorada, e ficava perturbando ela por redes sociais, esse cara agora, que antes respondia pela perturbação e tranquilidade, hoje ele vai responder pelo stalking. Mas e aí, Alisson, como é que faz com esse cara? Ele vai responder pela pena do crime mais grave? Não. Se ele comete o crime na data da vigência da lei mais favorável, que é a lei anterior, aqui no nosso exemplo a lei A, e aí depois cria-se a lei B e o crime fica mais grave, aí o que acontece? Esse cara vai responder pelo crime mais grave? Vai. Ele vai responder pelo tipo penal novo, que ele incrementou de uma forma melhor. Mas a pena a ser aplicada tem que ser a da lei mais benéfica. Isso que é o bonito do direito penal. Porque, muito embora ele crie novos institutos a cada momento, ele pensa sempre em, quando modificar, ele modificar para que haja um novo enquadramento, mas que se houver um novo enquadramento, esse cidadão que cometeu o crime lá atrás não seja prejudicado. Então a lei beneficia esse sentido. E como eu falei, vocês estão fazendo prova para advogado. Então, se é uma prova para advogado, tem que estar ciente que esse tipo de situação mais benéfica tem que ser utilizado. E não confundir a retroatividade da lei com a ultratividade da lei. Tá bom? Vamos lá? E aí, princípio da territorialidade. O que esse princípio fala? Que aplica-se a lei brasileira ao crime praticado no território brasileiro, com exceções às imunidades diplomáticas. Eu não vou adentrar muito nas exceções, porque as exceções ela pode ter sido passada pelos outros professores de uma forma mais ampla, né? Que esses dois princípios da territorialidade, do artigo 1º ao artigo 5º do Código Penal, vai estar tudo lá. Então, a gente está na maratona de reta final. O que vocês têm que entender? Que a lei brasileira é aplicada no território brasileiro. Ah, a FGV já cobrou, o navio mercante, o navio de bandeira estrangeira. Então, assim, independente do que for que caia na sua prova, tenha em mente que o princípio da territorialidade vai falar que aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados em território brasileiro. A extensão de território, as questões de território, de embaixada, de imunidade diplomática, isso aí não é o objeto da nossa aula hoje, tá? Entender que a territorialidade é um princípio e sabendo que tem que ser aplicada a lei brasileira, ponto. E aí, no mesmo sentido, a gente vai para a extraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal aos crimes cometidos no estrangeiro, que está lá no artigo 7º, tá? E aí, sem muito adentrar também, para a gente não ficar massificando esse tipo de situação, entenda a seguinte situação. A aplicação da lei penal aos crimes cometidos no estrangeiro estão listadas no artigo 7º, de uma forma taxativa, tá? Olhar o artigo 7º, olhar o princípio da territorialidade, para entender o que acontece em cada um, tá? Fora do território brasileiro, existem as situações a ser cometidas? Existem os crimes previstos a ser punidos no Brasil? Tem, terrorismo. E isso vai até repercutir em penas cumpridas no estrangeiro, que vai atenuar a pena imposta aqui no Brasil quando o mesmo crime, tá? E quando diversas, é computada, é computada, tá? Existe a questão da diversidade de penas. E quando idênticas, a gente vai aplicar a regra do artigo 8º do Código Penal, tá bom? Então, situações de pena, por exemplo, o caso do Robinho, que foi condenado no estrangeiro, tá? A pena cumprida lá, que não foi o caso, né? Ele está cumprindo a pena exclusivamente no Brasil. A gente vai pegar a sentença que vem do exterior, vai ter uma homologação, a chancela pelo Supremo Tribunal Federal, e aí ele começa a cumprir pena aqui no Brasil, tá? E aí o quantum da pena, o regime inicial vai ser regido pela lei brasileira. Regime fechado, aberto e semiaberto. Beleza? Vamos correr mais um pouco para a gente matar esse primeiro bloco e já adentrar daqui a pouco na teoria do crime mais a fundo, tá? Teoria do crime, do direito penal. Vamos lá. O que é a teoria geral do delito? O que é o crime por direito penal? Situação batida também, todo mundo já sabe disso. O conceito de crime, de uma forma analítica, é uma conduta típica, ilícita e culpável, tá? O que seria a tipicidade? O que seria o fato típico? Ele está englobado na conduta, no resultado, no nexo causal e tipicidade, tá? A gente vai mais para frente, no próximo bloco, provavelmente, tratar desse tipo de situação mais a fundo, tá? Ilicitude. Ilicitude também é moleza. Mastigar água de cabeça para baixo, galera.
Ilicitude é aquilo que é contrário ao direito. Mais na frente também a gente vai entrar adentro desse tipo de situação, beleza? E culpabilidade. Culpabilidade, no primeiro momento, analisando a teoria do crime, ela vai falar o seguinte, que o juízo de reprovação social sobre o fato e seu autor exige uma imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude, exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito. Então a gente vai pegar isso aí tudo, essas três situações que vai falar da teoria do crime, vai olhar mais a fundo. E no primeiro momento a gente vai olhar com uma situação da seguinte forma. O que seria, onde que seria aplicado isso aí? Onde que eu vou entrar na teoria do crime? Onde que eu entro na situação do nexo de causalidade? O que seria a tipicidade? O que seria a conduta contrária ao direito? Já sabendo que existe o princípio da anterioridade, que a gente já viu lá no slide lá atrás. Já sabendo que existe a punição, que o Estado deve punir. O direito penal ele não só abarca situações de, como a gente viu também no princípio da fragmentalidade e da subsidiariedade, que ele abarca situações graves. Então, quando eu olho para o delito, quando eu olho para o crime e como eu posso punir a pessoa, já superando todos esses princípios, como eu vou atravessar a situação na minha prova da OAB, olhar para a questão e saber que aquilo lá é uma ausência de tipicidade, é uma ausência de conduta ilícita e é uma ausência de culpabilidade. Como é que eu vou olhar isso para a minha prova? A gente vai ver isso aí e outras situações mais quando a gente adentrar no mérito disso aí, dessas três situações, tá? E enquanto isso, a gente vai revisar nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, as três teorias que nós, as mais de três teorias na verdade, as teorias que nós trouxemos lá acima, as três mais importantes, né? Princípio da reserva legal, a gente vai ver o princípio do devido processo legal e as garantias de direitos fundamentais, tá? Que tem ampla defesa contraditória. E mais na frente, no próximo bloco, a gente vai adentrar na teoria do crime, beleza? Então, fechado esse primeiro bloco, vamos para o próximo. Fé em Deus e vamos olhar bem essas situações antes de passar para o próximo bloco, tá bom, galera? Dá uma revisadinha na Constituição, nos princípios e a gente já volta com a teoria do crime, beleza? Então, pessoal, voltamos aqui agora, continuando nossa maratona. Agora a gente vai adentrar todos os pontos da teoria do crime. E a gente começa a teoria do crime pelo primeiro ponto, primeira perna do tripé do crime, que é o nosso fato típico. O fato típico, a gente vai marcar aqui, vamos ver, apontador, não, quero caneta. O fato típico, ele vai ter umas bifurcações dentro da própria tipicidade. A primeira delas é o nexo. O que seria o nexo de causalidade? É literalmente o elo entre a conduta e o resultado. Isso daqui, gente, é prego batido também, ponta virada. Isso aqui, para vocês que estão fazendo a primeira fase, é mais mole que mastigar água de cabeça para baixo. Tá? Vamos tentar descrever isso aqui da melhor forma? Conduta. Conduta exige-se uma pessoa, de uma forma livre e consciente, fazer um ato que desse ato resulte alguma coisa. É teoria da causa e do efeito, né? A gente tem isso não só no direito, mas a gente tem na vida. A causa e o efeito, beleza? Então vamos lá. Entre a conduta do agente e o resultado, eu tenho algo acontecendo, eu tenho uma ação ou omissão, tá? Então o nexo causal nada mais é do que a conexão, que o elo entre a conduta do agente e o resultado. É muito tranquilo de entender isso. Vou exemplificar para vocês. Se eu pegar essa caneta aqui e soltar, ela vai cair no chão, certo? Eu segurei ela aqui agora, mas se eu soltar a caneta aqui, ela cai no chão. Gravidade, causa, efeito. Eu soltei a caneta, ela cai no chão. Agora, se eu pego essa caneta e antes de cair no chão, eu seguro ela, eu quebrei o nexo causal. Eu abruptamente quebrei o nexo causal. Então, eu tive algo que rompeu o meu nexo de causalidade. Então, o nexo que vocês esperavam da caneta cair no chão foi quebrado quando eu segurei a caneta.
Entenderam? Isso é a forma mais básica e simples da gente entender a quebra do nexo causal, sem adentrar muito lá no artigo 13, no parágrafo 1º do Código de Processo Penal, do Código Penal. Entenderam? Então, existem causas que são relativamente independentes, supervenientes ou que podem ser de forma anterior, que vão fazer o seguinte, que vão prever esse tipo de situação que o Código Penal vai entender como quebra de nexo causal ou não, entenderam? Então, para romper o nexo causal, eu tenho que entender que entre a conduta e o resultado houve algo que bloqueou a conduta do agente, certo? Então, aqui é muito simples de entender. Então, as causas que quebram o nexo causal, elas rompem o nexo, rompem o elo, tá? Entre a conduta e o resultado, tá? Como é uma questão de maratona, vocês vão ter que se aprofundar bem nessas questões lá do artigo 13, tá bom? Então, para a gente não adentrar muito, o nexo de causalidade é isso. O que vai cair na prova de vocês? Fulaninho de tal começou a praticar um crime e tinha todos os elementos, houve uma situação que ele tinha uma faca, tinha um revólver, tinha tudo para ele conseguir cometer o delito. Só que disso aconteceu algo inesperado, algo sobrenatural. O sobrenatural é a quebra do nexo causal. Aquilo que aparece misteriosamente, aquilo que aparece de forma que o agente não prevê, que quebra aqui a relação, que é o elo, a relação do nexo causal entre a conduta e o resultado. Então, a gente tem que prestar atenção no seguinte, o nexo é o caminho. Daqui a aqui. Aqui eu começo o crime, né? Aqui eu tenho o crime aqui, a conduta aqui, e aqui eu tenho o resultado, do ponto 0 ao ponto X. Então, no meio do caminho, algo acontece, algo quebra essa corrente, é a caneta que eu seguro, entenderam? Então aí eu tenho a quebra do nexo de causalidade. E aí, as consequências da quebra do nexo, vocês vão ver lá no artigo 13, no seu parágrafo 1º, beleza? Vamos lá, que a gente tem que acelerar porque reta final, vocês estão aí na iminência de fazer a prova, 2 semanas já, praticamente agora da gravação, 2 semanas para a prova. Então a gente tem que entender de uma forma bem resumida, de uma forma bem explicadinha o que são essas situações. E aí a gente já vai para tipicidade, deixa eu apagar que ficou horrível, pegar o marca-texto, vamos por a tipicidade, cadê? A tipicidade formal. O que seria a tipicidade formal? Isso nós estamos falando, já falamos de nexo, agora nós estamos falando de tipicidade, certo? O que é tipicidade formal? É literalmente o enquadramento da conduta, certo? A descrição legal. Então, aqui eu gosto de chamar de Lego do direito penal. Por que é o Lego do direito penal? Lego, para quem não é velho como eu, para quem viveu na década de 90, acho que até hoje tem Lego, né? Deve ter Lego hoje. As crianças devem brincar mais um pouco, vocês não devem brincar mais de Lego. Mas vamos lá. O Lego nada mais é do que um bloquinho que encaixa no outro bloquinho. Então, eles fazem um castelo, um carrinho, qualquer coisa. Então, o Lego é um bloco de montar. Então, a tipicidade formal nada mais é do que o Lego do direito penal, onde eu enquadro, de uma forma pura e simples, a conduta do agente a uma descrição legal. Lembram lá do bloco anterior? Do princípio da reserva legal? Do princípio da anterioridade da norma? Então, eu tenho uma conduta descrita num artigo de lei, está lá parado. A lei está lá escrita bonitinho, 121, matar alguém, certo? A lei está lá. A lei pura e simples, sem nenhuma conduta, sem nenhuma ação, a lei não faz nada, tá bom? Então, o direito penal entende que o enquadramento, você exige do agente a conduta. Então, essa conduta, essa voluntariedade ou omissão é a nossa tipicidade formal. Tranquilo? E aí, a gente vai no mesmo sentido na tipicidade material. Que aí eu vou exigir, lembre da palavra aqui, ó, vou até botar aqui marcado,
ela exige a efetiva o quê? Lesão. Exige a efetiva lesão ou a ameaça significativa a um bem jurídico relevante. Lembram também do nosso princípio da fragmentalidade, da subsidiariedade, que o direito penal vai abarcar, vai proteger certos bens jurídicos tutelados? Então, na tipicidade material, eu vou exigir daquele que pratica a tipicidade formal, que é a conduta, a efetiva lesão, tá bom? Então, quando eu estou lá falando de matar alguém, quando eu falei do enquadramento legal, lembra? Tipicidade formal, o enquadramento legal, tá bom? Beleza. Quando alguém mata outra pessoa, reúne todos os elementos do tipo penal e mata a pessoa. O que eu tenho ali? Um resultado, ok? Aqui a gente não está falando de resultado ainda, a gente está falando da tipicidade. Lá, por resultado, eu vou ter uma lesão. E essa efetiva lesão, que matou ou atingiu um bem jurídico relevante, o direito penal entende como tipicidade material. Beleza? E aí, Alisson? E essa questão aqui embaixo da insignificância? Nunca caiu insignificância na OAB, né, gente? Nunca caiu esse diacho do princípio da insignificância, né? Nunca caiu. Em nenhuma prova de OAB a gente teve o princípio da insignificância, né? Brincadeira. O princípio da insignificância não cai na OAB, ele despenca. Ele despenca. E você precisa saber o beabá do princípio da insignificância. Agora, nessa reta final, não é o momento, mas a gente vai pincelar aqui o máximo que a gente conseguir. Por quê? Porque a insignificância, ou o princípio da adequação social, que é aquilo que... Lembram do bem jurídico tutelado? Lembram da efetiva lesão do tópico anterior da tipicidade material? Aqui, a insignificância, ela tem uma lesão, mas essa lesão, o bem jurídico relevante, aqui que ele exige, ele não é tão relevante. Ele é o quê? Insignificante. Porque o insignificante e o relevante, eles são o quê? Antagônicos, né? Eu não posso ter algo relevante e algo insignificante ao mesmo tempo. Ou ele é relevante ou ele é insignificante. No princípio da insignificância e adequação social, a gente tem o menor potencial ofensivo. Nós temos o menor bem jurídico tutelado. Então, aqui, para o princípio da insignificância, a lesão causada, a efetiva lesão ou ameaça de lesão, ela não é o que, Alisson? Significativa. Ela não é significativa. Ela é o quê? Ela é o quê? Ela é insignificante. Ela é o oposto da significância. Entenderam? Ele é muito simples. Então, quando nós visualizarmos na nossa prova de OAB que tal coisa aconteceu, que o Joãozinho roubou ou furtou um clipe de papel da Mariazinha, aí a pergunta é, exigiu da pessoa o enquadramento formal? Existe o enquadramento formal da conduta do Joãozinho? Existe. Subtrair coisa alheia móvel. Furto. Artigo 55 do Código Penal. Eu tenho enquadramento? Tenho. Aí a gente vai para a parte material. Eu tive uma significativa lesão a um bem? E aí? Furtar um clipe de papel. Para Mariazinha isso é muito relevante? Não é, cara. Não é. Então a gente vai migrar de novo para essa questão da insignificância. E essa lesão, ela não vai ser significativa. Fechou? Fechou no 10? Tudo certo? Moleza, né, gente? Vamos pro próximo. Agora, a gente vai para excludentes de ilicitude. Porque lembram, o que é o conceito de ilícito? É algo que é contrário a uma conduta com o direito. Então, o direito aqui está sendo atingido. Então, ali em cima a gente tinha um bem jurídico e agora a gente está tendo aqui uma contrariedade ao direito. A gente está tendo aqui uma situação em que o direito está sendo afetado, certo? Então, nessa situação, nesse interim, a gente tem as quatro causas excludentes de ilicitude, beleza? Então, aqui a gente vai ter 4 situações em que o direito ampara as pessoas. Elas cometem um crime, elas cometem uma situação em que
essas pessoas respondem porque está enquadrado na tipicidade formal, está enquadrado na tipicidade material, mas elas têm exclusões. E dessas exclusões, o direito penal, da mesma forma que ele tutela o bem jurídico, ele tutela as exclusões. Beleza? Vamos lá. Estado de necessidade. Artigo 24 do Código Penal. Tá? As excludentes são no 23. As excludentes são no 23. E a primeira delas vai falar do artigo 24. O que é o estado de necessidade, galera? Estado de necessidade, ele prevê, primeiramente, o sacrifício. Nossa, estou ruim hoje. Vamos pensar no marca-texto aqui. Vou pegar o marca-texto. Vamos lá. Ele vai exigir aqui o sacrifício. Sacrifício de quê? De interesses. Sacrifício de interesses é precedente do estado de necessidade, tá bom? Então, eu tenho que ter um sacrifício para quê, Alisson? Para salvar de perigo atual e inevitável o direito próprio ou de terceiro. Vejam que ele se parece bastante com a legítima defesa, que também, aqui, muito embora não esteja escrito no slide, mas ela também prevê a situação de direito de terceiro. Então, o que a gente tem, galera? A gente tem um sacrifício de interesse para salvar outra coisa, certo? Alisson, me dá um exemplo aí do que seria o estado de necessidade. Também, vamos voltar no tempo, e talvez vocês não viram esse clássico do cinema mundial, mas existe um filme chamado Titanic. O filme Titanic, ele é um navio que diz eles que nem Deus afundava o navio, e Deus foi lá e afundou o navio, né? Ironicamente, o filme fala isso. Mas o ponto principal do Titanic não é esse. É o casal do Titanic, o Jack e a Rose, os protagonistas do filme, eles estão em uma situação, né, de risco. O navio está afundando, a água geladíssima, no meio do oceano, e eles têm que sacrificar algo. A porta, e isso há controvérsias, né, se a porta do Titanic comportaria o Jack e a Rose na porta, ficaria flutuando por muito tempo. Há estudos inclusive, que falam que se botasse o Jack em cima da porta, a porta afundava e os dois morreriam. Mas o importante é o seguinte, para a gente entender. O ponto é que o sacrifício ali, que a gente está tutelando, ele vai exigir o que, gente? Ele vai exigir que o caboquinho, que está lá na porta, vou desenhar a porta aqui, a bela porta, vai ter uma pessoinha aqui na porta. O boneco é maravilhoso. Esse último braço aqui está horroroso, mas vamos lá. Beleza. Não, melhorou nada. A cabeça foi embora. Vamos lá. O bonequinho da Rose que está aqui na porta está salvo, né? Estamos no meio do oceano. E o Jack, que é o Leonardo DiCaprio, está com os bracinhos aqui na porta, mas ele está com o corpinho dele na água. Então o Jack está morrendo de frio. Ele pode morrer afogado. E a Rose, para se salvar, vamos supor que no Titanic não, porque é uma história de amor muito bonita e blá blá blá. Mas aí, nesse mesmo exemplo do Titanic, vamos supor que a Rose, vendo que a porta vai virar, se o Jack continuar lá, ela mata o Jack. Mata o amor da vida dela que ela conheceu naquele momento. E aí, matando o Jack, ela responderia por qual crime? Pelo homicídio. Certo? O homicídio é previsto em lei? É previsto em lei. Ele tem conduta, consequências, tudo mais, tudo que a gente viu no slide anterior? Tem. E aí? Como é que eu vou punir a Rose por ter matado o Jack para sobreviver? Aí a gente vai para salvar o direito próprio dela. Ela teve que sacrificar alguém. Que é um outro direito. Qual o direito que a gente está tutelando aqui? Não é a vida? O direito à vida, o Jack tem. Todos nós temos. Certo? Então, ela sacrifica um direito dela, um direito próprio, né? Para se proteger, para se salvar de um perigo que está acontecendo, de um perigo atual. Então, para se salvar, ela inevitavelmente mata o Jack.
Então a gente tem aí um sacrifício de um bem jurídico, certo? Mas aí a nossa querida Rose, por estar na porta, ela, de certa forma, é beneficiada pelo estado de necessidade. Beleza? Então estou aprofundando mais esses temas que alguns outros. Por quê? Porque isso daqui, galera, isso daqui que está aparecendo para vocês tem chance enorme de despencar na OAB. Como despenca, desde que a roda é roda e que o mundo é mundo. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, acontece todo dia na prova da OAB de vocês. Tranquilo no estado de necessidade? Moleza? Mais mole que martelar de cabeça para baixo. Vamos para o clássico. Vamos para a legítima defesa. A legítima defesa, galera, ela é, nada mais é do que um amparo também do direito, que, embora a conduta seja ilícita, exclui a ilicitude do crime. Tá? O que é essa exclusão da ilicitude? É uma defesa necessária contra uma agressão. Lembre-se, para ter legítima defesa, eu tenho que ter agressão. E essa agressão, Alisson, tem que ser o quê? Injusta. O que é agressão injusta, galera? A agressão injusta nada mais é do que a agressão sofrida por quem não a provocou. É uma agressão que não é justa, né? É uma agressão que foi provocada por outra ação. É uma agressão que você não espera. Isso é uma agressão injusta, tá? E aí, o nosso Código Penal, lá no nosso artigo 25, vai falar que essa agressão, ela pode ser atual, está acontecendo nesse momento, ou está na iminência de acontecer. Na iminência de acontecer. Então, vamos lá. A lei prevê situações, certo? Em que, quando o meu direito está sendo atingido, eu posso me defender. E quando eu tenho a iminência desse direito estar sendo atingido, eu posso me defender também, certo? Então, eu tenho duas hipóteses no mesmo artigo. Então, a agressão pode estar acontecendo ou está próximo a acontecer. Beleza? Mas aí, Alisson, eu tenho que ter um problema. Eu tenho um problema. Eu posso dar, em uma situação de legítima defesa, eu posso dar 40 tiros. 40 tiros em alguém para me defender? É razoável? É plausível dar 40 tiros numa pessoa para se defender? Não é plausível, né, gente? Então, a legítima defesa, ela exige que você use dos meios o quê? Moderadamente. Moderadamente. Mas, Alisson, eu posso dar um tiro só com uma bazuca, com um fuzil? Pode. Por que, Alisson? Porque eu tenho os meios necessários naquele momento. O direito penal vai falar o seguinte, que você, quando usa dos meios necessários, quais são os meios necessários? Uma faca, uma pedra, um tijolo, uma bazuca, uma espingarda, uma calibre 12, um revólver. Então, o direito penal só vai pedir uma coisa, que você seja o quê? Moderado nisso aí. Tá? Você tenha moderação na sua conduta. Ele vai falar que os meios necessários não se prevê. Não prevê qual meio moderado, é o meio que você encontrar. Tá? A moderação é só no sentido de extrapolar aquela situação. Tá? Agora, cidadão está vindo na minha direção. Né? Eu dou um disparo, o cara continua. Eu dou 2, o cara continua. Eu dou 3, o cara continua vindo. Eu dou 4 tiros, o cara continua. Eu dou 15 tiros, o cara continua vindo. Ainda tem moderação? Tem. Porque eu não consegui repelir a injusta agressão. A agressão ainda está acontecendo ou vai acontecer. Então aqui, a moderação vai exigir o caso concreto. A moderação aqui, ela também não existe um balizador. Mas existe uma razoabilidade. A pessoa caiu, você deu o primeiro tiro, a pessoa caiu, não está mais te agredindo, não tem possibilidade de ela levantar, e você continua atirando, aí você perdeu a moderação, né, cara? Aí você perdeu a mão. Beleza? Molezinha. Agora, vamos para o exercício regular do direito? O que é o exercício regular do direito? Ele pede o desempenho de atividade ou prática de conduta autorizada por lei. Aqui eu tenho uma autorização legal para fazer o que eu vou fazer. Tá? E esse fato que é ilícito se torna lícito, ainda que ele seja tipificado. Qual é o exemplo que eu botei aqui? O aborto
legal praticado por médico, né, que ele tem uma autorização legal para praticar aquele aborto, e ele pratica aquele aborto visando, por exemplo, tirar uma criança, né, abortar a criança, que a mãe foi vítima de estupro. Então existe uma previsão legislativa, existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal que já regulamenta isso e permite que a mãe que sofreu aborto, que sofreu estupro, possa abortar essa criança, certo? Ou ainda assim, vamos tratar do aborto ainda, o aborto que põe em risco a vida da gestante. Ele é um aborto com previsão legal, tá? O aborto que bota em risco a vida extrauterina, que é a mãe, no caso, ele preconiza a vida intrauterina, que é a do feto. Então, existe uma relação jurídica de priorização. Então, a lei prevê isso de uma forma, de um exercício regular de direito. Então, o direito aqui ele está de uma forma regulamentada por lei e autoriza a pessoa a praticar o ato de, por exemplo, de retirar essa vida extrauterina. Beleza, galera? Então, a gente tem essa possibilidade de o exercício regular de direito ser... Opa, passei aqui na hora, vamos voltar. O exercício regular de direito ser autorizado pela lei. Beleza? Vamos lá. Estrito cumprimento do dever legal. O dever legal, ele vai exigir aqui, galera, uma outra situação. O dever legal é o dever agir. O dever agir é uma obrigação. O exercício regular de direito é uma autorização. E aqui eu tenho uma obrigação. O que é essa obrigação? É a ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei. É um dever imposto por lei. E esse dever imposto por lei, a pessoa tem a obrigação de fazer aquilo. Olha a diferença. No exercício regular de direito, eu tenho uma autorização. Aqui eu tenho uma obrigação. Pegaram a diferença? Moleza, né? Então aqui, exemplo, prisão em flagrante por agente de polícia. Um policial militar, um policial civil, um policial federal, ele tem a autorização para prender alguém? Tem. Ele tem autorização legal, a lei permite que ele tenha poder de polícia na Constituição, e esse poder ele tem que fazer. Agora, o policial, ele tem o dever de ver o crime acontecendo, agir. Ele tem que agir. Então, se eu tenho a obrigação de agir, eu estou falando aqui de estrito cumprimento do dever legal. Não mais de exercício regular de direito, mas estrito cumprimento do dever legal. Sendo que se eu não pratico esse dever legal, eu estaria cometendo o crime de prevaricação. Como agente público, estaria prevaricando, deixando de fazer aquilo que o meu dever legal me obriga a fazer. Entenderam a diferença? Então aqui, galera, a gente tem a inversão da coisa. Nessa inversão, a gente tem que ter em mente o seguinte, que o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito são institutos diferentes, óbvio, mas eles são diferenciados por um detalhe. Em um primeiro momento, eu tenho aqui uma autorização e no segundo momento eu tenho uma obrigação, tá bom? Então, galera, para a gente fechar essa outra parte, esse bloco, para a gente prosseguir nas questões das cláusulas excludentes, deixa eu ver se dá tempo aqui, qual o próximo? Culpabilidade, culpabilidade a gente vai adentrar mais um pouco, e aí no próximo bloco a gente vai prosseguir isso aí, priorizando a questão da culpabilidade, explicando para vocês o que é cada uma das situações de culpabilidade, explicando como se aplica a culpabilidade na sua prova, tá? Esses 4 aqui não precisa nem falar como ele vai cair na sua prova. Estado de necessidade, vai botar uma situação, a gente vai exigir um sacrifício de interesse, né? Como a gente já falou. Então, esse sacrifício eu vou exigir uma ação ou omissão de algum dever, entendeu? E aí eu vou ter esse sacrifício, tá? E aí desse sacrifício algo vai acontecer, tá bom? E aí eu vou proteger me proteger o terceiro de perigo anual ou iminente, tá? Inevitável no caso. Na legítima defesa, eu vou ter a situação da defesa necessária, né, contra uma agressão que ela é injusta, atual ou iminente. E eu vou usar o que? Moderação. Então a moderação é exigível na situação da legítima defesa, beleza?
O exercício regular de direito, existe uma autorização legal para eu tomar uma atitude, e essa autorização eu tenho, é de lei. Eu preciso fazer ela? Sim, eu preciso quando é apresentada uma situação por mim. Eu não tenho uma obrigação de sair, o médico não tem obrigação de sair aí à torta e à direita, fazendo aborto em pessoas que ele acha que foi estuprado. Então ele não sai por aí fazendo isso. Mas o estrito cumprimento de dever legal exige, né, um dever imposto e ele tem obrigação de cumprir isso. Pegaram a diferença? Eu tenho uma autorização, o outro eu tenho uma obrigação de agir. Ah, e detalhe, no estrito cumprimento de dever legal, existem entendimentos jurisprudenciais que o policial, muito embora seja policial 24 horas por dia, ele não tem que ser herói. Né? O direito do estrito cumprimento de dever legal, ele não autoriza o heroísmo. Né? O policial não pode sair aí também à torta e à direita, vendo uma situação em que ele está majoritariamente minoria, em uma situação de 10 pessoas assaltando um banco, ele está como policial, ainda que não esteja fardado, e sair tendo que cumprir o dever legal. Não tem. Tem que ser razoável também. A prova também vai indicar uma situação de razoabilidade. Então a gente tem que ficar prestando atenção nisso aí também. Beleza, galera? Razoabilidade, ela vai passar tanto no estado de necessidade até o estrito cumprimento de dever legal. Tá bom? Próximo bloco a gente vai seguir com a culpabilidade e já vamos mais à frente também, daqui a pouco mexendo com o processo penal também. Beleza, galera? Então, um abraço aí. Revisem também o slide anterior, as matérias anteriores e nos vemos no próximo bloco. Ó, pessoal, voltamos aqui agora. Agora a gente vai acelerar um pouquinho para a gente matar aqui a questão da culpabilidade, tá? O que é a culpabilidade no direito penal, hein? O que a culpabilidade vai mostrar para a gente? A culpabilidade nada mais é que um juízo de censura. É um juízo de censura e reprovação, entendeu? Exercido sobre quem? Sobre o autor de um fato típico, tá? E ilícito, né? Porque a gente está falando de culpabilidade, a gente já passou por as duas pernas do tripé do crime. Então agora a gente está falando de culpabilidade. Então a culpabilidade é a censura da reprovação, tá? Vai censurar e reprovar a conduta do autor, tá? E aí para isso a culpabilidade tem alguns requisitos. Quais são eles? Imputabilidade, a pessoa tem que ser punível, né? Tem que ser imputável, né? A pessoa tem que ter o potencial conhecimento da ilicitude, tem que saber o que ele está fazendo é crime, tá? E exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Onde se é exigível a pessoa não fazer o crime, certo? A pessoa tem que ser imputável, né? Que a imputabilidade a gente vai ver ali daqui a pouco as excludentes. Menor de 18 anos, doença mental e tudo mais. Potencial conhecimento da licitude. A pessoa tem que saber que aquele ato que ele está fazendo está ferindo um bem jurídico, né? E poderia ser exigido outra conduta, que é a exigibilidade de conduta diversa, entendeu? A gente tem que ter uma outra, você não podia ter feito isso, você podia ter feito outra coisa. Então, a gente tem esses 3 requisitos aí, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto. Imputabilidade, que é a excludente, que ela é bem taxativa, é aquilo que está na norma, não foge muito disso. A minoridade, né? O menor de idade ele não responde. O doente mental, artigo 26 do CP, ou o desenvolvimento mental incompleto, pessoa que não se desenvolveu mentalmente. O Código Penal ainda usa o termo retardado, né? Hoje sabemos que não é mais utilizado por uma formalidade, é um termo pejorativo, mas à época, lá em 1940, era usado esse termo. E a embriaguez completa proveniente, isso aqui cai em OAB, que é uma beleza, proveniente de caso fortuito ou de força maior. O que é isso? Isso aqui eu vou adentrar mais um pouco mais na frente, que os outros são situações de critérios objetivos, mas a embriaguez completa e o caso fortuito ou de força maior, que está lá no artigo 28, inciso 2, parágrafo 2º do CP, é o seguinte, galera. Vai exigir que a pessoa não tenha nenhuma condição de discernir, tá? Que a pessoa não tenha condição nenhuma de discernir o certo e o errado. Ela não pode ser uma embriaguez do cara tá alegre, tá animado, porque isso aí, a depender do crime, pode configurar uma situação de torpeza, uma situação de o cara
bebeu, se drogou para conseguir praticar um crime, ele tomou esse conhecimento para isso, tá? Ele pegou a situação e falou, olha, eu vou cometer o crime, vou me embriagar, vou usar a droga para eu poder cometer o crime, para tomar coragem para cometer o crime. Isso não é a embriaguez por caso fortuito ou força maior, tá? A gente tem uma situação em que a força maior aqui é alguém que obriga a pessoa a beber. Obriga a pessoa a beber. Ela não tinha outra opção não ser beber. Bota uma arma na cabeça da pessoa, eu vou te embriagar aqui agora. E a pessoa fica embriagada, sem ter outra escolha. Porque lembra também da exigibilidade de conduta diversa? A exigibilidade de conduta diversa também aplica aqui. Se a pessoa não podia não beber, ele não pode se falar que é um embriaguez por força maior. Ou por caso fortuito. O fortuito, ele é um pouco mais bizarro de acontecer. Porque o fortuito é algo natural, algo aconteceu, entendeu? Mas a gente tem um exemplo legal. O cara que bebia água achando que... ou bebeu vodka achando que era água, entendeu? Fortuitamente, ocasionalmente aconteceu. Aí para comprovar, a FGV vai criar uma situação maluca, bizarra, mirabolante, para enquadrar nesse tipo de situação, tá? Mas em regra, o caso fortuito ou força maior, ele tem que ser provocado por um terceiro, por um estranho. Ele não pode ser da vontade daquele que está bebendo para se embriagar ou tomando coragem para cometer o delito. Beleza? Moleza isso aí, né? Aí a gente começa a entrar nos erros, né? O erro de proibição, que está lá no artigo 21, ele incide sobre a ilicitude do fato. O agente atua sem a consciência da ilicitude. Ele não tem consciência que aquilo é ilícito. Isso funciona como uma exclusão da culpabilidade, tá? Aí depois a gente vai ver se ele é excusável e inevitável. O que é isso, galera? Isso daqui nada mais é do que a pessoa que acredita estar fazendo piamente algo que é lícito. Ele acredita que o que ele está fazendo é correto. Ainda, por mais que exista o RE 635659 do Supremo Tribunal Federal, que entende que a pessoa que usa droga, o usuário de droga, não é considerado mais crime. O direito penal, lembra das tutelas lá em cima? Que o direito penal tutela, a mínima ofensividade e tudo mais? Então, hoje, o RE 635659 vai falar o seguinte, que o usuário de droga não comete mais crime. O crime lá do artigo 28 da Lei de Drogas, tá? E aí o que acontece? A pessoa que ainda que use droga, entendam, o crime não foi revogado pelo RE. Não existe essa possibilidade, somente por uma questão legislativa, por um processo legislativo para isso. Mas vamos lá. Hoje o Supremo Tribunal Federal entende que a pessoa que é usuário de droga não é mais criminoso. É um entendimento que já vinha sendo aplicado porque aquele que era pego com droga, ele tinha medidas despenalizadoras, passava por palestra, etc. Mas vamos supor que vem um caboclo lá de Amsterdã, da Holanda, onde é permitido o uso de entorpecente, livremente na rua, tá? E aí esse cara de Amsterdã vem aqui no Brasil e começa a fumar na frente da polícia. O policial prende ele, tá? Ele acha que está cometendo um fato lícito, um ato lícito, e aí o policial prende ele, leva aí as medidas administrativas, judiciais que for acontecer, isso aí não importa pra gente, mas ele acredita, mentalmente, ele erra sobre a ilicitude do fato. Ele acha que está fazendo algo normal, algo que não afetaria nenhum direito, mas ele está fazendo algo que afeta um direito. Então, o erro de proibição, no caso aqui, exclui a culpabilidade. Então, ele não tem um potencial conhecimento da ilicitude. Beleza? Aí, o excusável e o inevitável vai falar o seguinte, você poderia se excusar desse erro? Você poderia se excusar? Poderia não fumar droga na frente policial? Poderia. Ele era inevitável, ele poderia ser evitado? Poderia também. Então, aí o erro de proibição vai tratar as duas situações de formas diferentes. O inevitável e o evitável. O inevitável, ele não responde por crime. O evitável, ele tem uma causa de diminuição de pena. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos tratar da exigibilidade da conduta diversa. O que é esse nome gigantesco e onde isso vai ajudar na minha aprovação? Onde isso aqui vai tocar em algum ponto em que eu vou olhar e vou falar o seguinte, poxa, isso aqui, o professor Alisson falou que esse nome gigantesco exclui a culpabilidade. Onde que ele exclui?
Quando houver uma coação moral irresistível ou a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Isso daqui é muito louco. Isso daqui é muito louco. O que é a inexigibilidade de conduta diversa? Porque a exigibilidade a gente já viu, que é exigir de alguém que alguém faça algo que é natural, né? Era exigível da pessoa ser uma pessoa correta. Agora, a exclusão disso aqui, ela vai pedir para a pessoa uma coação moral irresistível. Ele não poderia resistir. É algo inevitável para esse cara. Ele teve que cometer esse crime porque senão alguém estava coagindo ele a cometer ele. Mas era uma irresistível a situação. Era irresistível, não tinha como ele negar. Ou a obediência hierárquica, isso aqui a gente está falando de cargos de servidores públicos, a ordem não manifestamente ilegal. A ordem na cabeça dele, ele tem que achar que é uma ordem legal. Entendeu? A pessoa que está dando a ordem tem que achar que é a ordem é legal. E a pessoa que está recebendo a ordem, sabendo que ela é manifestamente ilegal, ele vai lá e pratica. Entendeu? Ele, para não responder hierarquicamente, ele comete a conduta. Mas sabe outra coisa legal da inexigibilidade de conduta diversa? Lembra o que a gente falou aqui em cima da legítima defesa? Lembra? Aos meios necessários, moderadamente, tudo mais. Vamos tratar a situação da moderação agora na conduta diversa. O que a gente acontece? Que acontece muito crimes de homicídio. Situações em que a pessoa que atira ou para se defender ou para defender o interesse de terceiro, ela atira, mas atira com excesso, que é o chamado excesso exculpante. Ele excede. Mas ele vai parar e pensar o seguinte: olha, eu tinha um inimigo capital, uma pessoa que me odeia cabalmente, e essa pessoa cruzou no meu caminho, eu já vi que ele anda armado, já vi tudo isso, e ele ameaçou tirar uma arma, ou tirou uma arma para mim. E eu, antes dele atirar em mim, eu atiro na pessoa. A legítima defesa? Poderia ter, mas eu fui lá e me excedi. O que poderia ser alegado? Poderia ser alegado o seguinte, que não tinha outra alternativa. Ou era você, ou era ele. Quem é de Brasília aqui, quem é daqui de Brasília igual eu, já ouviu o Faroeste Caboclo. Lembra do Faroeste Caboclo? Aquela música que não acaba nunca? Tem 40 minutos de música. Ela vai falar o seguinte, e cria uma situação de dois inimigos capitais que se encontram para um duelo, e desse duelo, um acaba matando o outro. Eles eram inimigos declarados, eles iam se matar em alguma outra situação. Então eu pergunto, era exigível de alguém, do João de Santo Cristo, era exigível da música do Legião Urbana, era exigível dele outra conduta, a não ser atirar no algoz dele, que estava ali chamando ele para briga, chamando ele para o tiroteio? Não era exigível outra conduta. Então, quando não é exigível outra conduta, a gente está tratando da exclusão da ilicitude, da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa. É um nome muito complexo, mas isso pode cair na sua prova quando houver uma situação, por exemplo, de um excesso. Uma pessoa que atirou várias e várias vezes. Então aí a gente não está mais falando de legítima defesa, a gente está falando de exigibilidade e inexigibilidade de conduta diversa. Tranquilo? Vamos seguir. Agora a gente vai tratar do famoso dolo, lá do artigo 18, e do intercrimes. O que é esse intercrimes? O que é esse negócio que todo mundo fala, desde que o mundo é mundo, desde que eu me entendo por gente, esse tal de intercrimes? A gente vai descobrir hoje, beleza? Espero que vocês já saibam o que é isso, mas quem não sabe, vai ter essa revisão agora e nunca mais vai esquecer o que é intercrimes, beleza? Vamos começar pelo dolo? O dolo, ele é a expressão de vontade, que ela tem que ser consciente, e ela tem que ser, não está aqui anotado, mas ela tem que ser livre. Eita, peraí. Tem que ser livre. É uma vontade livre e consciente, tá? É uma vontade livre e consciente de realizar uma conduta típica. Eu tenho a vontade de matar alguém. Eu tenho a vontade de matar uma pessoa. Eu tenho a vontade de subtrair uma coisa alheia móvel. Então, o dolo vai exigir essa vontade livre e consciente de qualquer amarra, de qualquer coação, de praticar uma conduta típica. Tranquilo? Isso daqui mais mole que mastigar água de cabeça para baixo. Moleza, né? Agora, depois dessa vontade livre e consciente, o dolo vai exigir
algumas situações. Ele vai exigir a vontade dirigida a algo específico. Mas eu estou direcionando minha vontade específica de praticar uma conduta típica ao quê? Ao resultado esperado. Eu espero que quando eu pratico aquela conduta de matar alguém, que aquele resultado morte aconteça. Concordam comigo? É isso. Então, o dolo direto é a vontade dirigida especificamente ao resultado. Então, tem que ter uma vontade, além de livre consciente, de praticar algo e ter o resultado. Esse é o dolo direto. É a vontade dirigida a algo. Beleza? E aí, também, na mesma situação do dolo, eu tenho o dolo eventual, que é, eventualmente, eu assumir. Olha aqui a diferença. Aqui eu tenho a vontade e aqui eu assumo o risco. Aqui eu tenho o risco de produzir o resultado. Então, eu não quê? Eu não desejo o resultado. Aqui em cima é o quê? Eu desejo o resultado. Entendeu? Mas, para a questão do dolo eventual, eu tenho que ter o quê? Uma previsão que algo vai acontecer. Isso aqui é do homem médio. É razoável esperar que quando eu atire em alguém, a pessoa morra. Não é razoável? É razoável. Então, no dolo eventual e no dolo direto, eu tenho uma previsibilidade, tanto aqui quanto aqui, eu tenho uma previsibilidade de um resultado. Mas aqui eu não desejo esse resultado. Eu não quero que isso aconteça com o dolo eventual. E aí, as nossas diferencinhas que nós aprendemos na vida da OAB, do dolo direto para o dolo eventual, ela é bem clara e clássica. Aqui a gente tem um exemplo do rachador. O cara que faz racha na rua, ele está dirigindo o carro em alta velocidade, numa via que não permite isso, que ele não está no autódromo. Às vezes ele não deseja o resultado, mas ele prevê que pode acontecer o resultado de atropelar alguém. Ele vai lá e atropela uma pessoa. Ele não deseja o resultado, mas ele acaba acontecendo, certo? Mas aí, Alisson, ele é o que? Assume o risco de produzir o resultado. O fato dele assumir, mas não desejar o resultado, também se enquadra como dolo, mas não mais como dolo direto. Ele se enquadra como eventualmente aconteceu, que é o dolo eventual. Beleza? Então, nessa situação, o agente não deseja o resultado, prevê o resultado, não quer que o resultado aconteça e ele tem que minimizar os riscos, mas ele não faz o quê? Ele não minimiza, ele assume o risco de produzir esse resultado. Beleza? E aí, qual a diferença desse caboclo para esse caboclo aqui, do dolo direto? É simples. Esse caboclo do dolo direto, ele não tem essa eventualidade. Ele não assume o risco, ele não deseja que o risco aconteça, ele deseja. Ele deseja que o resultado aconteça. Ou, se não deseja, ele despreza o resultado. Ele despreza, se morrer, morreu. Se matar, matou. Esse cara aqui do eventual, ele não quer o resultado. Ele não espera que isso aconteça. Ele confia nas habilidades dele. Ele não espera que isso aconteça. Beleza? Então, aqui a gente tem uma diferenciação primária e básica. O dolo direto, a pessoa assume o risco, a vontade livre e consciente de praticar o resultado, e eu quero o resultado. Eu desejo o resultado. Ou desprezo o resultado, se acontecer. Agora, aqui eu não desejo, mas prevejo. Beleza? Nunca mais vocês esquecem agora a diferença de dolo eventual e de dolo direto. Certo? Aqui eu tenho desprezo do resultado. Aqui eu quero que o resultado aconteça. Aqui eu tenho a previsão. Beleza? Agora a culpa. A culpa é parecidíssima com o dolo eventual. A diferença é que aqui e aqui eu tenho um desprezo do resultado. Aqui eu prevejo. Não desejo. Mas se acontecer, eventualmente, problema, né? Então, aqui na questão do dolo, eu tenho tanto diretamente quanto eventualmente situações em que eu prevejo o resultado, assumo o resultado, desprezo o resultado, tanto faz para mim, entendeu? Eu respondo a um crime na modalidade dolosa, com a intenção direta ou indireta, beleza? Agora, na culpa, aí o negócio muda um pouco, porque aqui eu sou descuidado. Eu infrinjo o dever de cuidado.
Eu provoco resultado danoso involuntário, mas ele é previsível. E aí eu vou ter os três, o trio ternura da culpa, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Esses três são elementos indispensáveis, não cumulativamente, tá, galera? Que eu posso ter um ou outro, mas eu tenho que ter algum deles comprovado que houve um descuido, tá? E aí a gente vai ver o que é cada descuido desse aqui, tá? Isso aqui é muito importante para a gente saber nessa nossa reta final. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pela negligência. Opa, não marca texto. Mas vamos começar pela negligência. A pessoa negligente, ele é a pessoa que é descuidado, literalmente. E o negligente é o cara que vê o pneu careca. Ele tem o pneu careca do carro. Inclusive o meu tá careca, mas eu tô trocando. Já pedi o pneu. Mas ele tem um pneu careca e ele fica anos e anos com o pneu careca. E vai chover, ele sabe que vai chover, ele sabe que o carro dele não vai parar. Mas ele, embora seja previsível que o pneu careca vá dar esse problema um dia, ele faz o quê? Ele negligencia essa situação. Ele despreza essa situação. Olha, gente, eu sei que tem que trocar o pneu. Mas eu acho que não vai acontecer nada, não. Eu acho que pneu só no arame, ele vai conseguir rodar bem, entendeu? Então ele não toma as devidas cautelas que espera o direito penal. Não toma as devidas cautelas que espera um cidadão normal, certo? Então o negligente, ele é o cara que eu não tenho, ele tem que ter uma situação de cuidado pretérito, ele tem que ter uma previsibilidade disso aqui, ele tem que prever que isso aqui vai acontecer, mas ele não prevê, ele prevê, mas deixa pra lá, entendeu? O que é um pouco diferente do imprudente. O caboclo que é imprudente, ele está na confiança, na fé inabalada que nada vai acontecer com ele, entendeu? Mas ele deixa de tomar cautelas também, entendeu? Mas aí a diferença do negligente para o imprudente é que o negligente, ele despreza. Olha, meu carro está com o pneu ali, ruim, mas, cara, eu acho que não vai acontecer nada. O imprudente, ele pega o pneu careca e ainda vai correr na rua. O imprudente, ele além de ter o problema, ele não tem nenhuma prudência, ele não tem nenhum cuidado. Entenderam? Então, o negligente, ele deixa pra lá. O imprudente, além de deixar pra lá, ele acha que ele é muito bom. Ele não toma as devidas cautelas, não toma a devida prudência. E o imperito, que é o inimigo deles dois, o imperito, ele é o cara que não tem talento nenhum. O imperito, ele não sabe o que está fazendo. O imperito não é um médico que estudou 8 anos. É 8 anos, eu acho que medicina, tudo é 8 anos. Mas não é o cara que estudou, é o cara que assistiu Grey's Anatomy e acha que é médico. Então esse cara, ele não é perito. Ele não pode fazer a cirurgia. Se ele faz uma cirurgia e mata alguém, ele responde a título de culpa por ser imperito. Ele não deseja o resultado, ele se garante, ele confia que 8 temporadas de Grey's Anatomy é suficiente para fazer uma cirurgia e ele vai lá e faz. Esse cara é imperito, ele não tem a perícia suficiente para isso. Beleza? Aí agora a gente vai ver essa situação que eu falei lá no comecinho do intercrimes. O intercrimes. O que é o intercrimes? O intercrimes nada mais é do que o caminho que o crime percorre. O caminho que o crime percorre até a sua consumação. O que acontece? O crime ele tem várias fases. Aqui no nosso exemplo a gente tem a cogitação, a preparação, a execução e consumação. Beleza? Beleza. Então, do primeiro ato aqui, vou botar aqui uma linha totalmente reta entre a cogitação, a preparação, a preparação, a execução e a consumação. Se é também tá de parabéns. Vamos lá, passar reto aqui, a execução e a consumação. Beleza? Tá muito feio, mas vamos melhorar isso aqui. Execução e consumação. Certo? Eu tenho um caminho até chegar aqui. Eu tenho um caminho até o resultado.
Então, nesse caminho, o direito vai falar que o crime caminhou. O cara comprou a arma, o cara comprou munição, se preparou para atingir alguém, ficou atrás do mato, executa e o cara morre. Então, tudo isso aqui, esse caminho que o crime faz, é o que o direito penal chama de intercrimes. Agora, importante, o direito penal só vai punir aqui, ó. Só quando iniciada a execução. Ele não pune a cogitação, ele não pune a preparação. Ele só pune a execução e a consumação. Após iniciada a execução, ele vai punir. E a gente vai ver onde ele vai punir, na tentativa, no consumado. Então, beleza. Aqui, exemplo, eu tô com a faca esperando o Pedro me auxiliar aqui e ir para casa. Eu tô com a faca lá no meu carro, eu quero matar o Pedro. Eu tô esperando o Pedro sair, eu cogitei, eu preparei, mas na hora de executar, não, acho que eu vou embora, amanhã eu executo. Então, nesse momento, se eu for preso, eu não posso ser punido pelo crime, porque eu não realizei a execução dele. Então, o direito penal não pode punir a cogitação e a preparação. Entenderam? Então, isso daqui, esquece. Fulano de tal estava na porta da casa de fulano de tal esperando ele sair. E vou punir ele? Não pode. Não pode. O direito penal vai exigir que você consuma. Depois da prova de vocês, assistam Minority Report, que é um filme muito bom, que ele punia, nesse filme, o filme do Tom Cruise, que ele começa a punir a cogitação e a preparação dos crimes. É um filme futurista que começa uma tecnologia a prever os crimes que vão acontecer, eles punem antes deles acontecerem. Então, o direito penal brasileiro, isso aí não daria certo. Beleza? Vamos lá. Tentativa, vamos rapidamente. Tentativa, artigo 14, é quando eu inicio o quê? A execução lá do intercrimes, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o agente, ele quer consumar o crime, mas algo acontece para que isso não aconteça. Acontece um milagre. A arma, ele não atinge nenhum tiro. Ele dá uma facada, mas o local não é de grave letalidade. Entendeu? Então, o crime, por alguma razão que ele não esperava, que ele não quer, não se consuma com a vontade dele, contra a vontade dele. Beleza? Então, tentativa é muito fácil. Eu tenho a execução, que é previsto lá no intercrimes, mas eu não consigo consumá-lo. Mas aí o que acontece? O direito penal pune isso aqui. Ele é punível. Então, o artigo 14, inciso 2º no Código Penal, vai estar lá as possibilidades de diminuição de pena, porque ele não conseguiu, o agente não conseguiu chegar nos finalmente da consumação. Tranquilo? Moleza? Vamos embora. E aí, galera, para a gente fechar esse bloco, eu vou falar do crime impossível. Tá? Falei de Tom Cruise, Missão Impossível, agora crime impossível. Vamos lá. Nem foi Missão Impossível, foi Minority Report, mas lembrei do Tom Cruise nesse ponto. Enfim, vamos devagar mais não, porque senão a gente vai perder o raciocínio. A impossibilidade de consumação pela ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto material. Então vamos lá, eu quero consumar um crime, eu quero cometer um crime, mas eu sou tão incapaz, mas tão incapaz, que eu, de certa forma, não consigo cometê-lo. Como que eu faço isso, Alisson? Quando o meio que eu emprego é absolutamente impróprio, ineficaz. Eu não posso matar o Pedro ali soltando bolinha de sabão na cara dele. É impossível matar ele com isso. É impossível matar alguém soprando o ouvido dele. Entenderam? Então, esse meio que eu empreguei, ele é ineficaz. Eu nunca conseguiria matar alguém desse jeito. Certo? A mesma coisa da impropriedade absoluta do objeto material. Como é que eu vou matar alguém literalmente, jogando uma casca de banana na pessoa, pegar a banana, comer a banana e jogar uma casca de banana. Eu acho que esse objeto, a casca de banana, é capaz de matar alguém? É impossível, certo? Então, aqui eu já tratei da execução, eu já tratei da consumação e eu já tratei da consumação aqui de novo. Só que aqui no intercrimes, a punição da execução, ele vai ver se o resultado aconteceu, se reuniu todos os tipos, o Lego, lembra do Lego? Se reuniu todos os verbos do tipo penal para executar, para consumar o crime. Na tentativa, o crime não se consumou, mas não porque eu não quis, porque algo alheio à minha vontade aconteceu.
o cara teve atendimento pronto, ele não atingiu o local letal, mas eu queria matar ele. Ele não morreu por alguma coisa que eu não consigo controlar, certo? E aqui, no crime impossível, esse crime jamais iria se consumar. Porque o meio, empregado era ineficaz, ou o objeto era completamente impróprio. Então aqui não há crime. Porque jamais isso seria consumado. Jamais. Não estou falando nem de tentativa, nem de crime consumado. Tranquilo? Galera, matamos essa parte de dolo, culpa e tentativa e crime impossível. Chance de cair no AB? Enorme. Tá? E no próximo bloco a gente vai seguir transcorrendo também pelos objetos do crime e tudo mais, até processo penal, tá bom? Revisem os slides anteriores também, tá? Em caso de dúvida, e vamos para cima.